teremos a ceia do Senhor e a apresentação dos novos membros que desceram as águas nesse dia para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 23. Louvado seja Deus. Aleluia. 11, 23. Louvado seja Deus. Todos encontraram. Quem encontrou, coloque de pé na presença do nosso Deus por alguns instantes, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Feche teus olhos. Meu Deus, estamos em tua presença, e neste momento, meu Pai, quero abençoar a tua igreja, quero declarar a tua vitória, pedir a Ti que neste momento nossos corações estejam abertos para ouvir e entender da Tua palavra, e que a Tua palavra fique apregoada nas tábuas de carne de nosso coração, para que possamos colocá-la em prática em momentos oportunos em nossas vidas. Assim determino e declaro as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados, nós estamos num texto onde a Bíblia nos ensina sobre a ceia do Senhor. Nós que fazemos parte do Novo Testamento, nós que estamos no período da graça, tempo do favor imerecido de Deus. Eu e você não merecíamos tal favor, porém nosso Deus, Ele se fez carne, Ele se fez homem sobre essa terra, e fez com que eu e você pudéssemos ter esta aliança com Deus. Então, quando nós começamos a ler esse texto, ao qual Paulo, o apóstolo, ele estando na região de Coríntios, ele começou a apresentar esta palavra para os de Coríntios, e começou a falar sobre a ceia. Então Paulo aqui, se nós continuarmos lendo o texto, só para a gente poder entender um bocadinho do que Paulo estava fazendo, se continuarmos no texto, nós vamos entender que Paulo estava dando um puxão de orelha no pessoal. Porque quando eles se reuniam para fazer a ceia do Senhor, era um pouco diferente do que nós fazemos aqui hoje, com o pão e com o cálice de suco de uva. Eles têm uma mesa bem grande, com todo tipo de alimento. Se nós pudéssemos fazer aqui hoje, para nós entendermos, teria o arroz, o feijão, a carne, a salada, o suco de uva, o suco de laranja, o refrigerante, o churrasco. Seria algo desta forma que eles faziam. E quando eles se encontraram para fazer esta ceia, tinha também um momento que tinha a apresentação deste memorial, que era o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Só que tinha um pessoal que chegava mais afoito nessa festa. Tinha um pessoal que gostava de se assentar mais próximo da mesa e comer antes dos outros, não respeitando uns aos outros. E aí aqueles menos privilegiados, eles ficavam mais nos fundos e não conseguiam comer. Então Paulo ele começou a apresentar àqueles que ali estavam, que doavam alguma coisa mais saborosa, gostosa, um alimento melhor, e ele queria já ter o direito de chegar e comer este alimento primeiro que os outros. E aqueles que de repente traziam algo mais simples, ficavam mais às escondidas. E ele chamou a atenção do povo, dizendo que isso é falta de amor.
Então, quando nós começamos a falar deste pequeno detalhe chamado amor, que é um sentimento que vem de Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus é amor. Então nós começamos a observar esse texto e começamos a olhar muitas coisas que às vezes nós encontramos no meio da igreja evangélica. Nós começamos a ver pessoas que às vezes começam a ter dificuldades em abençoar vidas, em fazer uma doação, em fazer uma apresentação, em trazer de repente um saquinho de arroz ou de feijão para abençoar vidas. Então nós começamos a observar que a igreja evangélica dos tempos de hoje começa a se encaminhar para algumas dificuldades. Pastor, nós estamos vivendo tempos finais, por isso que nós temos que estar mais próximos. Quanto mais próximo nós estivermos da palavra de Deus, mais próximo estaremos dos céus celestiais. Quando nós começamos a observar a palavra nos ensinando, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha Cristo. Então o que significa que eu e você estamos fazendo? Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos desse cálice de suco de uva, o que significa isso, pastor? Simplesmente acatar um pedaço de pão, é tomar um pouquinho de vinho e vou com a minha barriga para minha casa? Todas as vezes que nós nos propusemos de estar dentro da igreja e participarmos do pão e do vinho, ou do suco de uva, como nós temos aqui, nós fazemos menção ao nome do Senhor. E da onde você lembra a menção ao nome do Senhor? Eu vou lá nos períodos de Moisés, porque começou lá. O primeiro momento de Páscoa, de passagem, foi em Moisés. A Páscoa, comer a Páscoa, que Jesus é a nossa Páscoa. O que é isso, Páscoa, pastor? Significa passagem. Passagem é o símbolo da Páscoa. O que é isso? Quando estava na 10ª praga, lá no Egito, o Senhor disse: pega um cordeiro imaculado, mate, tire da carne, asse a carne, e todos da sua casa comam aquela carne assada ali no fogo. Se não conseguirem comer toda a carne do cordeiro pascal, queime. Acabou de comer, ninguém aguenta mais, põe no fogo e queima. E o sangue passe sobre os umbrais da porta, ali na porta, passe sobre os umbrais, porque o Espírito do Senhor vai passar pelo Egito, e a casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro pascal, o Espírito do Senhor passará por cima daquela casa, e não levará a vida do primogênito daquela família. Pastor, o que é isso? Obediência. Eu entendo isso aqui. Eu começo a observar a obediência do povo judeu naquele momento, porque teve judeus que não selou a casa ali com o sangue do cordeiro naquele momento, e o Espírito do Senhor passou e matou o primogênito, levou ele embora, como fez com o do faraó. Foi a 10ª praga, foi o momento da Páscoa, a passagem. Pastor, o que significa isso? Aquele momento foi a passagem da vida para a morte. Muitos anos depois, conforme o povo judeu foi se estabelecendo e formulando, surgiu o novo Moisés, porque aquele Moisés não conseguiu vencer, mas surgiu um novo Adão, surgiu um novo líder sobre o povo de Deus, surgiu um homem chamado Jesus Cristo, um carpinteiro lá de Nazaré, simples e humilde, mas a Bíblia disse que não pecou. Se ele não pecou, era imaculado. Se era imaculado, se tornou um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento ele começou a pregar as boas novas, começou a anunciar um reino diferente. O povo judeu que tinha recebido ele, achando que ele era um líder militar que ia acabar com o povo romano da época, não aceitou. E a palavra de Deus diz
que ele veio para os seus, mas os seus não aceitou. João 1,11. O João 1,11, põe para mim. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitou. Abrindo uma porta gigante, porque era plano de Deus para que isso acontecesse. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam aquele homem com aquela pregação diferente, aonde ele falava de amor, aonde dizia que quando tomar um tapa numa face, dê a outra. Pastor, se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2. Se lhe pedirem a capa, se pedir a túnica, dê a capa também. O que significa isso? Aquele que te pedir ajuda, ajude, abençoa, dá para ele te comer. Está com um pedaço de pão, rasga, dá um pedaço para o cabra comer também. Pastor, o que significa isso? Ore por aqueles que te pedem, que te buscam. Ore por aqueles que estão pedindo para você. Lembra de mim, ore por mim. Você está de brincadeira, rapaz? Você quer ir na igreja? Vai lá, eu vou orar por você. Ore por esse cidadão, abençoa a vida dele, abençoa a tua casa, abençoa a tua família todos os dias. A Bíblia ensina isso e às vezes nós deixamos de lado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali naquele momento, e ele se fez maldição por mim e por você. Ele era imaculado, não tinha pecado. E ali começou a mostrar um momento onde todo o universo parou para assistir aquela cena de um homem santo pendurado em um madeiro, colocado sobre este madeiro, perfurado, machucado, espancado. Em Isaías capítulo 53 vai falar para a gente que ele foi moído por nossas transgressões, ele foi aniquilado pelo meu e o seu pecado, estava sobre ele naquele momento. A Bíblia diz que ele ficou feio, Deus se afastou dele, porque não podia ficar próximo ao pecado que estava sobre, não era dele, estava sobre Jesus. No momento que ele foi colocado na cruz para ser pregado, pregaram os pés, estenderam os braços e tinha furos na cruz para poder passar os cravos, os pregos de 20 a 25 centímetros de grossura, aonde colocava nessa parte central da mão a cia e furava e virava ao contrário, o preguinho atrás, para não jogar o corpo e não cair para frente. Quando foram puxar o outro braço dele, o furo não batia com a mão. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua, não era dele. Então estocaram o seu braço, arrancaram para o lado e puxaram. Não se quebrou um osso do seu corpo, mas deslocou para poder alcançar o buraco da cruz e fazer o furo na sua mão. E ele disse: Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não pôde ficar perto do seu filho naquele momento, porque o nosso pecado estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, espancamento, sofrimento, nós fomos sarados. Este pão que nós compramos numa padaria, no supermercado, é um pão. Quando o pastor consagrar, ele é símbolo. Este pão simboliza o cordeiro pascal que foi comido, arrancado um pedaço da sua carne e comido. Este pão simboliza um novo cordeiro pascal, Jesus com o seu corpo todo espancado, moído, arrebentado por mim e por você. A Bíblia diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. O que é isso? Que por causa
Jesus, onde estava o meu e o seu pecado, a nossa enfermidade foi pregada na cruz com Ele. Quando alguém disser para você que você tem uma doença, que você tem um mal, cai por terra em nome de Jesus. Não aceite este mal. Nós temos lutas, nós temos fraquezas, nós pensamos um monte de bobeira na nossa cabeça. Quando sentimos uma dor, ai meu Deus, o que será que é isso? Eu não sei, o que será? Ai, meu Deus, ai meu Deus, cadê o Google? Cadê o Google? O que significa essa dor? Ai meu Deus, dor no canto da barriga. Ai Senhor, eu estou com isso. Pronto. Por que no passado o pessoal sofria menos? Porque não tinha informação. Hoje nós temos uma dor na orelha. Sabe aquela dorzinha? Não? Sabe quando você dá um meio torto e o pescoço acorda meio torto? Pronto, o que será isso? A medula? Ai meu Deus, minha medula fica aqui, ó. Pronto, um monte de coisa aqui. E começamos a fazer o nosso corpo pagar. E nos esqueceram que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. É difícil, meu Deus, como que é difícil competir com essas lutas na mente, batalhas. O homem ainda é mais largadão, né? Nós é mais largadão. Nossa cabeça, nossa cabeça. Você chacoalha a cabeça de algum, vai tem uma bolinha de gude dentro. Agora a mulher não, a mulher passa por loucura, um monte de fio entrelaçado dando choque. Ela pensa num milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas tanto para aquele com a cabeça entrelaçada de fios e aquele com a bolinha de gude, tem um nome chamado fé. Certeza das coisas que não são como se fosse. É teu, toma posse. Jesus diz assim para mim, para você: pega, que é teu. A ceia do Senhor simboliza o corpo de Cristo que levou as dores e enfermidade, doença, Ele levou embora. O Satanás teve que trazer de volta e meter na nossa cabeça para que a gente pense: eu estou doente, mas Jesus diz assim: você não é doente, eu levei sobre mim as enfermidades, você está sarado. E o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Pascal, lá do tempo do Egito, era para o Espírito do Senhor não entrar dentro da casa e levar aquela pessoa, aquele jovem, aquele primogênito. Mais à frente, o sangue de Jesus, que escorreu tudo na cruz. A Bíblia diz que o soldado centurião furou Jesus de lado e não saiu mais sangue, saiu água. Não tinha mais sangue, era água. Por que, pastor, não tinha mais sangue no corpo de Jesus? Porque escorreu tudo para pagar os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras, pelos machucados, pelo espancamento, nós fomos sarados. A doença ficou apregoada no corpo de Jesus naquela cruz. E todo o pecado, aquilo que te aponta e diz: você é pecador. Para com isso. Você, Sandro, você é um cara complicado. Eu te conheci lá. Eu sei que você fez isso. Meu Deus, quanta coisa que eu fiz. E fiz muitos erros. Mas o Senhor disse assim para mim um dia no meu coração: ei, se você se arrepender prudentemente dos seus pecados, eu, o Senhor, te perdoo. Aceitei a Cristo e os meus pecados foram julgados no mar do esquecimento e me tornei inocente na presença do Senhor. Isso é comigo, com você, é conosco. No momento que nós observamos o cálice com o suco da uva que parece um sangue, oh glória a Deus, o que me afastava de Deus,
que eu tinha que levar para o sacerdote, matar um animal, aspergir o sangue dele, para que aquele animal fosse expiação, pagamento dos meus pecados. O Senhor Jesus se fez pecado por mim, Ele morreu por mim e por você, e por este sangue nos traz perdão aos pecados que nos afastavam de Deus. E pelo nome de Jesus, que é o nome dado sobre todo nome, Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, o nome que está sobre todo nome, aquele nome que eu e você podemos buscar na presença do Senhor e nos dá livre acesso ao Deus Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que falou com Abraão, com Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros homens. Esse mesmo Deus, o nome de Jesus, nos dá esse direito, passagem aberta, porque Ele morreu por mim e por você, pagando os nossos pecados. Glória a Deus. Filipenses 2:9 vai falar sobre este nome, o nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho Ele vai se dobrar, dos que estão nos céus, na terra, nas águas, debaixo das águas, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Tudo que é soberano é acima de qualquer situação. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, mais um, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e mais um, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio, Ele venceu por mim e por você, Ele fez acontecer. E no momento que nós levantamos este pão e este suco de uva e apresentamos ao Senhor em memória a Ele, lembrando de cada um desses itens, lembrando de cada momento que Ele fez por mim e por você. Ei, aquele momento que eu e você estamos lá preocupados com problema, com dificuldade, com dor, nós temos Cristo do nosso lado, e muitas das vezes nós vamos procurar pesquisas em outros lugares e esquecemos que o Senhor está do nosso lado. Mas eu te dou um recado da parte de Deus: Ele está aqui, Ele está do seu lado, e Ele quer te ver mais que vencedor. É Senhor, é Deus de poder, e Ele está conosco em todos os momentos. Ele está conosco em todos os momentos. Igreja, eu só quero que a igreja saiba e sempre traga para dentro de si que ninguém pode te machucar. Pastor, você não sabe o tanto de luta. Irmãos, um bom soldado, ele é forjado em batalhas. Não adianta pensar que nós vamos ficar somente estudando no livro e não tendo experiências na prática. Sabe, as lutas, as dificuldades, os problemas, eles acontecem porque Deus permite para que eu e você sejamos vencedores. Sabe, não acontece um problema na sua vida ou na minha vida para a gente ter apenas como troféu particular, pastor Roberto. Serve como testemunho para que aquele outro que esteja sofrendo o mesmo problema saiba que alguém venceu. E se ele venceu, por que ele venceu? Porque Jesus é com ele, e se Jesus é com ele, eu também quero. Então eu tendo Jesus, eu vou vencer também. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Não permita, eu sempre insisto em dizer, não permita que as pessoas te machuquem com palavras. Vão tentar? Não. Fabiana, vão tentar te machucar com palavras, apontar o dedo para você, apontar o dedo para você, para você, para você, para mim. Vamos apontar o dedo e falar mal, porque a defesa de algumas pessoas, quando tem problema, é machucar o outro.
A defesa de algumas pessoas que têm problema é machucar um outro, para ele sentir dor também. Mas quem é de Cristo não usa esta artimanha. Quem é de Cristo que tem problema, batalha e luta todo o instante. E se alguém está com problema, com um sorriso no rosto, vai ajudar a resolver o problema do outro, e você continua batalhando com o seu. Esse é o que pertence a Cristo. Quem é do Senhor apresenta suas experiências de lutas e de dificuldades, para que o outro observe e vença da mesma forma. Sabe, a vida, ela é fácil de ser vivida. Quem complica somos nós. Nós trazemos complicações. Eu converso bastante com a minha esposa sobre este assunto. Nós complicamos coisinhas simples. Nós complicamos o andar de bicicleta. Nós complicamos coisas tão básicas que às vezes a gente para olhar na besteira que a gente faz e fala, poxa, mas não precisava ter feito isso, pastor. Mas fiz. Às vezes quem complica somos nós. Por que, pastor, eu faço isso? Porque às vezes nós tomamos decisão por conta própria, por conta disso. E a palavra de Deus diz assim: maldito é o homem que confia no homem. O que significa isso, pastor? Que eu não posso confiar ali no outro? Você não pode confiar nem em você nas suas atitudes, porque senão vai estar curado. Então peça auxílio para Deus, te guiar nos melhores caminhos, colocar na tua cachola o que você tem que fazer, o procedimento correto, e vai dar certo. Quando a gente cai no buraco, tropeça, porque tentamos ir com a nossa própria força e tropeça. O Senhor fala assim: não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Ai, falei para você não ir, e foi, caiu. Mas quando nós mantemos o foco no Senhor, Senhor, me guia aqui, me mostra aqui, me ajuda aqui, Ele vai falar: é aqui, ó, não vai para cá, vai aqui, ó, olha o buraco ali, ó, desvia. Ele vai fazendo dessa forma na nossa vida, e a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo como bênçãos em nossas vidas, porque nós deixamos o Senhor nos guiar, e mostramos para o Senhor que Ele é importante para nós, porque quando nós buscamos ter a Páscoa, quando nós buscamos ter a Santa Ceia do Senhor para as nossas vidas, e trazemos Cristo em primeiro lugar, é o pão e o vinho, mas ele simboliza o meu e o teu Salvador. Guarda estas palavras no teu coração. Eu tinha algumas coisas a mais para falar, mas aquele ali é um dos maiores inimigos que nós temos, o tempo. Eu ia falar um pouquinho sobre o tempo, mas não deu tempo de falar sobre o tempo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo mais à frente. E é um negócio complicado esse negócio de tempo, viu? É um negócio bastante complicado. Ele passa muito rápido. Só para você ter uma ideia, eu tinha cabelos pretos, e nem ele aqui, ó, era pretinho assim. Hoje está branquinho. É o tempo, e ele passa para todos. E a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O tempo passa. É verdade. A virou até trocadilho de banco. O tempo passa, o tempo voa. É poupança, Bamerindos continua numa boa. Virou trocadilho de banco. Não se esqueça, Cristo é por mim e por você. Não se esqueça, Ele está guiando as nossas vidas. Então, deixa Ele guiar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos amados irmãos que vão preparar